Nesse momento eu estou passando o link para alguns alunos que perguntaram aqui no Instagram, para que eles também consigam acessar, tá certo? E vou deixar o link disponível no Story. Lembrando que o endereço do nosso YouTube também está disponível na link da bio do Instagram. Então, se você não conseguir acessar, com certeza está aparecendo ao vivo lá, pelo canal, pelo próprio canal. A transmissão está indo para lá. Então, você vai conseguir acessar também dessa forma. Entrar no link da bio do Instagram, clicar no YouTube, no nosso canal, e aí você clica em transmissão, ou transmitindo agora, ou ao vivo, tá certo? Ok, já temos 16 pessoas, 16 participantes, são 9h14. Um minutinho e aí a gente já começa o nosso conteúdo, tá certo? Eu não quero me estender muito, nem me prolongar, porque às 10 horas a gente tem outra live com a professora Selma, já para os 8º anos. Eu peço que vocês continuem enviando o nome de vocês, porque a professora Gisele ela vai fazer a frequência da live, tá certo? Então, vocês coloquem o nomezinho aqui no chat, para que ela possa colocar a frequência de quem está participando aqui com a gente. Ok. Nesse primeiro momento, eu quero que vocês lembrem que essa atividade ela é a nossa primeira avaliação, né? Ela pode ser acessada tanto no portal educacional quanto pelo Google Class. Nessa semana a gente vai começar a divulgar a forma de acesso ao nosso Google Class para aqueles que estão chegando agora. Mas já há também no nosso Instagram um tutorial bem assertivo, inclusive, sobre como você pode acessar, né, o nosso Google Class. Lembrando que qualquer acesso que se dê às ferramentas pedagógicas que nós estamos trabalhando, né, tanto o Google Class quanto o portal educacional, você sempre tem que utilizar o seu e-mail, aquele e-mail da Seduc, né? @seducan.g12.br, aquele que tem esse finalzinho específico da Seduc. Então, sempre tenham esse cuidado ao acessar as plataformas, né? Para que vocês não entrem com o e-mail que está logado dentro do celular de vocês, né? Eu sempre recomendo entrar pelo navegador do celular, né? Pelo Google Chrome, que já vem instalado na maioria dos celulares. E aí você vai em navegação privada, navegação anônima e coloca Google Class. E aí ele vai abrir a página do Google Class, só que aí ele não vai estar logado com o e-mail do seu celular e você vai poder habilitar
o e-mail da SEDUC com a sua senha. Caso você tenha algum tipo de problema para acessar, nesse acesso, peça ajuda, né? Nós estamos à disposição, tanto no Instagram, quanto por meio dos grupos do WhatsApp, né? Para que a gente consiga facilitar ao máximo o acesso de vocês a esses exercícios, tá certo? Nós subdividimos o calendário de avaliações para que não fique sobrecarregado. Então, todas as semanas nós teremos atividades de diversas disciplinas. E na primeira semana, né, semana passada, nós tivemos a primeira maratona de avaliações, que foi o conteúdo de matemática, e o conteúdo foi matemática, geografia e metodologia, né? Foram esses 3 conteúdos. E nessa segunda semana, nós iniciamos o conteúdo de língua portuguesa e também entrou a atividade de educação física. Tá certo? Nesse momento, 22 pessoas na live, inclusive a nossa gestora, Marlene Andrade. Que nervoso, gente! Sempre bom, né, ser monitorado de perto pela nossa gestora, pela nossa coordenadora de linguagens, que, graças a Deus, compõe essa equipe maravilhosa que nós temos no Leonor, né, com professores dedicados e uma equipe pedagógica excelente, que fazem a gente ter esses resultados sempre positivos com a graça de Deus. Tudo que nós fazemos é sempre pensando no melhor, entregar o melhor conteúdo para os nossos alunos. E eu tenho certeza que vocês, como pais e como alunos, sentem de perto esse feedback. Então, chega de enrolação. Vamos iniciar aqui o nosso conteúdo. Espero que vocês curtam bastante. Vamos lá. Quem sou eu? Conseguem ver a segunda tela? Preciso que vocês me deem um retorno no chat, se estão conseguindo enxergar direitinho, porque eu estou às escuras. Eu não consigo ver o que vocês veem, eu só consigo ler o chat. Quando vocês disserem, sim, professor, estou vendo, quem sou eu? Aí eu continuo. Conseguem ver a minha tela, minha segunda tela? Agora conseguiram? É assim mesmo, a gente vai se ajustando. Creio que agora vocês estão conseguindo, né? Ver a segunda tela, não? Quem sou eu? Ai, meu Deus. Vamos lá. Vamos para mais uma tentativa de transição aqui. Conseguem ver, né, agora? Quem sou eu? Vamos lá? Pegou, professora. Beleza, então. Quem sou eu? Eu sou Jesua Maia, eu sou a professora de língua portuguesa de vocês. Eu sou formada em Letras Língua Portuguesa pela Universidade Federal do Amazonas, especialista em jornalismo científico pela Fiocruz. Eu leciono há 3 anos na Escola Estadual de Tempo Integral Professora Leonor Santiago Mourão,
que vocês estão chegando agora, estão conhecendo apenas virtualmente, mas em breve poderão estar conosco, se Deus quiser, todos vacinados, os professores e vocês poderão estar conosco ao vivo e a cores, né? É o que a gente mais espera para esse momento. Eu sou uma pessoa criativa, eu adoro aprender sobre tecnologia e estudo muito sobre linguagem, né? À toa que eu me formei em letras, né? Eu amo o campo da comunicação, eu trabalhei durante mais de 10 anos em jornais da cidade e até hoje atuo nesse segmento da comunicação como revisora textual, como redatora de textos e também sou professora, né? Porque é de família, eu sou filha de professora, irmã de professora, então está no sangue educar, está no sangue ensinar, né? E eu espero fazer isso da melhor forma possível, entregar o melhor conteúdo para vocês. O meu hobby é cantar, né? Eu adoro cantar e eu gosto muito de navegar nas redes sociais. Professor também é gente, sabia? Professor adora se divertir, adora assistir bobagem também, gosta de assistir TikTok, ver vídeos engraçados, fazer... Eu não faço as dancinhas, né? Mas eu gosto também de me comunicar, de fazer lives, então é muito importante, né? Esse conhecimento, esse contato com esse mundo virtual, porque a gente acaba crescendo e se aprimorando. Esse primeiro momento ele é difícil, a gente está se adequando, a gente está se adaptando, mas tudo tem um motivo, né? Às vezes aquilo que nos faz sofrer causa uma dor no início, mas depois a gente olha assim, nossa, como eu cresci. Então é assim que eu espero que a gente olhe lá na frente e perceba o quanto esse momento de pandemia fez a gente evoluir como ser humano, né? A ter mais empatia, a olhar com mais cuidado pelo próximo, a olhar com mais cuidado pela humanidade, né? E saber que a gente não é máquina, um dia a nossa vida ela pode cessar, mas o importante é aquilo que a gente está semeando no agora, né? E vamos lá. Eu agora já me apresentei, mas eu quero saber quem são vocês. Eu quero que vocês respondam bem rápido para mim no chat, bem rápido. O que vocês mais gostam de fazer durante o dia? Não vale dizer que é estudar, porque eu sei que estudar muitas vezes para vocês é obrigação. Mas aí, me conta, o que você gosta de fazer? Ah, não está mostrando toda a tela? Eu vou tentar diminuir aqui um pouquinho, ver se melhora. Se melhorar, fala. Professora, ficou melhor. Se ficar ruim, fala. Que aí a professora dá um jeito de ajustar aqui. O importante é vocês estarem vendo tudo. Vamos lá, a professora Jesus, ela é professora curiosa. Bora ver como é que a gente resolve isso aqui. O que está mostrando só metade da tela? Creio eu que tem que haver um ajuste bem aqui. Para que apareça essa aqui. Vamos lá. Melhorou ou piorou? Olha, já recebi feedback. Gosto de ler, gosto de desenhar. Melhor aula do mundo. Eu gosto de aluno puxa-saco, hein? Vamos lá. Melhorou a tela, gente? Conseguem ver agora toda? Está muito para o canto direito ou canto esquerdo? Ah, deixa eu olhar aqui. Acho que aqui melhorou. Vamos lá. Acho que aqui vai melhorar. Vamos lá. Vamos em frente. Eu sou Daniel, eu gosto de jogar bola.
para dar chute bem forte. É isso aí, Daniel. Bora torcer para que você consiga voltar a ter aulas práticas de educação física, porque a nossa quadra ela é ótima para quem gosta de jogar bola, viu? Professora Carol adora. Não é revelar coisas pessoais, é um gosto particular. Eu revelei um pouco da minha vida e eu quero fazer essa troca de conhecimento. Afinal, o professor, ele é também um melhor amigo, né? Uma pessoa que lhe guia, que lhe orienta, e nada melhor do que a gente se conhecer, a gente passar por esse momento de conhecimento para que a gente entenda melhor como são os nossos alunos, né? Eu já contei um pouquinho da minha vida para vocês e agora eu estou recebendo feedback do que vocês gostam de fazer, como vocês são. Claro que a gente se conhece melhor pessoalmente, né? Quando a gente voltar para a aula, para a escola, a gente vai vai se conhecer melhor. Agora, vamos para a parte prática mesmo, de gramática. O que a gente já aprendeu até aqui? Dentro do Aula em Casa, nós já tivemos algumas aulas. A primeira dela foi em relação aos estudos textuais, os gêneros e os tipos textuais. Nós tivemos também uma aula sobre mini-conto e já tivemos aula sobre cartoon e charge. E nesta semana devemos estar tendo aula de narração e intertextualidade. Por que eu fiz esse pequeno demonstrativo do que a gente já aprendeu até aqui? Porque eu quero que vocês vejam que o conteúdo que eu passei na análise, né, na nossa primeira avaliação, ele está dentro daquilo que foi passado no Aula em Casa, né? Não tem nada novo que vocês não tenham visto ou acompanhado, né? Então, os componentes que estão marcadinhos aqui, que foi os gêneros e os tipos textuais, o mini-conto, cartoon e charge, esses três primeiros, eles estão inseridos na atividade avaliativa de vocês, tá certo? Então, vamos lá. Deixa eu tentar mais uma vez. Ver se melhora. Tá melhorando. Melhorou? Melhorou, né? Pelo que eu estou vendo, tá um pouquinho melhor. Vamos lá, vamos em frente. Então, vamos começar. Let's go. Papel e caneta na mão para anotar as dicas. E vamos para esse momento da revisão da primeira questão. Vamos lá. Eu vou tentar ampliar aqui ao máximo para que vocês consigam ler a receita do bolo. Quem gosta de macaxeira? Macaxeira é uma coisa bem da nossa terra. E eu quis trazer isso para que vocês percebam que a gente faz a adequação do conteúdo de acordo com a nossa particularidade regional. Na questão 1, nós temos assim: leia o texto abaixo e assinale a sua classificação quanto ao tipo textual. Lembra que na primeira aula nós aprendemos, e é para aparecer só a metade da imagem mesmo, porque eu estou ampliando aqui para vocês lerem a receita do bolo, tá? Isso aqui é proposital, Ana. Então, vamos lá. Vamos ler aqui na receita do bolo, né? Bolo de macaxeira simples, os ingredientes: 2 kg de macaxeira, 6 ovos, 6 xícaras de açúcar, 6 colheres bem generosas de manteiga, 200 gramas de coco ralado, uma pitada de sal, uma colher de fermento. Tá vendo como a aula de português é legal? Você aprende português e ainda aprende a fazer um bolo. Maravilhosa essa aula. Então, vamos lá, o modo de preparo. Bata os ovos e a manteiga no liquidificador por 2 minutos. Depois despeje aos poucos na macaxeira ralada. Está até errado aqui, ó. Tirei desse site, o site não sabe escrever direito. Coloque o açúcar e o coco ralado, mexa até ficar bem homogêneo e, por último, acrescente a pitada de sal e o fermento. Leve para assar numa forma untada em fogo a 180 graus
E aí, se unta a forma com a manteiga, polvilho, açúcar, e vai formar uma leve calda do bolo, né? Ele ensina. E aí eu pergunto, né? O questionamento dessa nossa primeira pergunta é esse aqui, ó. Esse texto, segundo o que nós aprendemos, ele é um texto narrativo, descritivo, dissertativo ou injuntivo? Bom, professora, eu vejo aspectos de narração, descrição, talvez não haja um aspecto dissertativo, mas prioritariamente eu vejo aqui um texto injuntivo. Por quê? Vamos relembrar. Texto narrativo é um texto que conta-se uma história, né? Eu tenho o arquétipo básico desse texto tem os personagens, cenário, tempo, espaço, narrador, né? E aqui eu não tenho. Mas eu tenho a narração do modo de preparo, etc. Mas prioritariamente não é um texto narrativo. Texto descritivo. Não deixa de descrever aqui os ingredientes que eu tenho e a forma como eu vou preparar. Porém, prioritariamente, esse texto aqui, na estrutura dele, ele não é descritivo. Ele é um texto instrutivo. E quando eu sei que tenho textos instrutivos, eu lembro que o nome desses textos são textos injuntivos, né? São textos que nos ensinam algo. São textos que vêm trazer instruções sobre algo, né? É o caso, por exemplo, das receitas, como a gente tem aqui nesse primeiro exemplo. É o caso dos manuais de instruções, quando você compra alguma coisa nova, a gente tem um manual de instrução que vem na caixa do equipamento e a gente lê para aprender como usar. O nome desse texto, que vem dentro dos manuais, ele é chamado de texto injuntivo. Então, jamais esqueçam isso. E aí, vocês vão conseguir distinguir, né, esse tipo textual. Professora, a senhora já deu a resposta da primeira pergunta, professora, não dá para rolar. Por que que eu já dei uma prévia dos tipos de texto? Porque na questão 2, eu tenho aqui: preencha as características básicas das sequências textuais, né? Isso aqui tá lá no caderno digital, gente. Você vai fazer o quê? Vai olhar as características de cada um dos textos que eu tenho dentro do caderno digital e ele descreve pra gente a característica de cada um deles. O que são textos narrativos, o que são textos descritivos, o que são textos dissertativos e o que são textos injuntivos. Ah, professora, eu vou lá e vou copiar tudo que tem lá? Não. Eu quero que você leia e você interprete o que está lá. Porque copiar o que está lá é muito fácil e você não vai internalizar o conhecimento sobre aquilo. E a intenção de uma aula não é você apenas decorar, é você compreender, né? Então, enquanto você não compreende as características básicas desses textos, vocês vão continuar tendo essas resistências em saber distinguir cada um deles, tá certo? Então, eu vou lá no meu caderno digital, eu vou encontrar essa mesma sequência e aí eu vou ler o que significa, quais são as características desse texto narrativo e vou escrever o que eu entendi, tá? Eu vou escrever o que eu consegui compreender do que está escrito lá como característica básica de um texto narrativo. É aquilo que eu consegui entender, é o que eu consegui interpretar. Não se preocupem se vocês não acharem que tá... Ai, mas o meu texto não ficou legal, não ficou que nem um texto de livro. Mas eu não quero saber do texto do livro. Eu quero saber se você está realmente conseguindo entender as características desse tipo de texto, tá? Porque se você entender, o meu objetivo foi alcançado. Que é você saber que existem os gêneros textuais, né? Os gêneros quais são? Eu tenho fábulas, eu tenho contos, eu tenho livros, jornais, textos jornalísticos, mas eu tenho também os tipos textuais dentro de cada um desses gêneros. E eles conversam entre si, né? Então, eu posso ter narrativas,
eu posso ter descrições dentro de um conteúdo de um livro, né? Mas eu tenho que saber distinguir o momento exato em que cada um desses tipos textuais está acontecendo, tá certo? Entendida essa segunda parte, vamos para a terceira questão agora. A gente estudou também sobre o mini-conto dentro das nossas aulas, né? E o mini-conto, ele tem algumas características básicas e essenciais, certo? Sabemos que ele é uma espécie de conto pequeno, né? E que a sua produção, ela está sempre associada ao minimalismo, como o próprio nome já nos dá uma prévia, né? Mini sempre lembra de coisas pequenas, mini saia, né? Então, quando eu penso em coisas pequenas, eu lembro desse prefixo mini. Então, se eu tenho um mini conto, é óbvio que esse conto ele vai ser um conto reduzido. E esse conto não é só a concisão que é a sua base, certo? Mas eu vou levar em conta outras características. Quais seriam essas características, professora? Vou falar algumas para vocês bem rapidamente. A concisão, a história ela deve caber no pequeno tamanho do texto, né? Então, o meu texto do mini-conto, ele tem que ser um texto direto, ele tem que ser um texto informativo e rapidamente que dê rapidamente compreensão, que gere compreensão ao leitor, né? Então, eu tenho que também considerar a narratividade nesse conto, né? É uma das características dele também. Vocês estão anotando aí, né? Essa aula aqui, ó, é topzera. Então, anota aí. Primeira coisa que o mini-conto tem que ter, concisão. A história ela deve caber no tamanho do texto que você está escrevendo. 1, 2 linhas no máximo, 3 linhas estourando, certo? Narratividade. Eu devo sempre contar uma história mostrando mudanças, né? Por que sempre ter a mudança? Porque o mini-conto, ele tem essa característica de te fazer uma reflexão, né? Ele não existe à toa. Ele existe para causar um efeito no leitor, senão era apenas frases soltas. Seriam apenas frases soltas, tá? Então, dentro do mini-conto, é importante que a gente perceba que ele tem uma mensagem, né, que mostra mudança, né? Aquela história ela tem que ter um sentido para mim. Outra característica dele seria o efeito, né? Que está ligado também a essa mudança, né? O que é esse efeito? É o que ele provoca no leitor. O meu mini-conto, ele é um mini-conto que vai causar uma reflexão, é um mini-conto que vai causar uma história de terror, assim, uma mini história de terror. Eu vou causar um susto, eu vou trazer um suspense. Qual é a minha intenção? Então, eu sempre tenho que ter um efeito. Efeito é uma das características do mini-conto. Então, eu posso ter nesse efeito medo, compaixão, mudança, reflexão. Eu tenho que ter um intuito de causar algum impacto no meu leitor. Eu sempre tenho que ter isso em mente quando eu for criar o meu mini-conto, certo? Abertura. O texto, ele exige que o leitor preencha com as suas experiências, né? Então, ele não é um texto completão, porque ele não seria um mini-conto. Se fosse um texto completo, ele seria uma história, uma narrativa, uma fábula. O que ele espera? Que o leitor complete as informações que estão ali faltando de repente, mas com as suas experiências, com as suas vivências, etc. Beleza? Então, eu já tenho quantas características? Vamos contar aqui. Concisão, narratividade, efeito, abertura. Já tem 4. Vamos para a quinta. Outra característica do mini-conto é a exatidão, certo? O autor ele tem que ser claro para criar o efeito desejado. Eu não posso ser vago, tá? Quando eu digo para vocês que eu tenho que deixar um espaço de reflexão para o meu leitor, né? Quando eu falo em abertura,
mas eu tenho também que pensar que o meu texto, ele tem que ter exatidão, né? Para quê? Para que o meu leitor veja sentido naquilo que eu tô falando. Então, no nosso exemplo lá da aula que nós assistimos, eu tenho um exemplo disso. Uma vida inteira pela frente, o tiro veio por trás. Uma vida inteira pela frente, ponto seguido, o tiro veio por trás. O que isso quer passar para o leitor? Que apesar de uma pessoa ter, né, uma vida inteira pela frente, uma expectativa toda, né, ela pode ser surpreendida por uma morte repentina. Percebam que eu preenchi os vazios desse texto, em nenhum momento ele falou essa minha reflexão aqui. Mas eu preenchi os vazios do texto com o meu entendimento, com a minha interpretação. Então, esse mini conto, ele fez exatamente aquilo que ele se propôs, né? Ele trouxe a informação que levou a despertar um efeito dentro de mim e uma abertura para que eu refletisse sobre ele. Outro exemplo de mini conto que nós temos. Caiu da escada e foi para o andar de cima. Olha a quantidade de informações implícitas que tem aqui. Caiu da escada e foi para o andar de cima. Chega até a ter um tom de ironia, né? Uma comicidade aqui. Caiu da escada e foi para o andar de cima. Quando a gente fala em andar de cima, é o quê? Empacotou. Foi embora. Morreu. Né? Mas em nenhum momento ele trouxe essas palavras básicas e comuns. Não. Ele trouxe para a gente uma metáfora. Foi para o andar de cima. O que isso quer dizer? Morreu. Mas ele escolheu melhor as palavras para que o miniconto tivesse o efeito desejado. Também trouxe na aula, e são exemplos que vocês já viram na aula do Aula em Casa. Eu trouxe os mesmos exemplos para não dizer que a professora está confundindo, está falando coisa que nunca foi dita. Eu estou dando uma explicação sobre algo que já foi exposto para vocês. Outro exemplo de miniconto. Eu não te amo mais. O quê? Fale mais alto, a ligação está horrível. Percebam que aqui o nosso autor do miniconto, ele brincou, né? Não é uma surdez proposital. Não é um ruído que realmente aconteceu. O ruído aqui é que a pessoa não quis entender o término da relação, né? Eu não te amo mais. O que? Fale mais alto, a ligação está horrível. Tipo assim, se fez de sonso para ver se conseguia ter mais uma chance. Então, eu creio que vocês entenderam, né? Essa parte do miniconto, as suas características, concisão, narratividade, efeito, abertura, exatidão, certo? E aí, a gente pode seguir em frente para mais uma questão. Vamos lá. Nossas aulas sobre cartoon e charge, elas nos trouxeram as especificidades, né? As características de cada um deles e nos trouxeram também as diferenças. E eu quero que vocês rememorem, né? Se lembrem quais foram as características de cada um deles e também quais as diferenças. Por quê? Porque eu vejo muitas semelhanças. São dois tipos textuais que têm desenho. De cara eu já vejo semelhança. Mas o que faz eles dois serem diferentes? Alguém lembra? Quero ver no chat. Alguém lembra qual é a diferença entre charge e cartoon? Antes da professora explicar, eu quero saber se vocês conseguiram compreender. Fala aí pra mim. Tô esperando. Ninguém? Hello? Ninguém conseguiu entender a diferença entre charge e cartoon? Alguém tem dúvidas? Ou não tem ninguém me ouvindo?
Ninguém tem dúvidas sobre Charge Cartoon, sexto ano? Vamos lá. Vou falar um pouco para vocês, mesmo sem vocês terem dúvidas, né? Mas o meu papel aqui é ser professora, né? Eu tenho que fingir que vocês não sabem, né? Não é que vocês não tenham entendido. O Daniel, sei lá, parece ser a mesma coisa. É, parece mesmo. Eu olho assim, são 2 desenhos, parece história em quadrinho. Qual é a diferença? Nenhuma. Não, tem diferença nisso aí sim. Deixa eu contar para vocês. O cartoon, ele se caracteriza como uma espécie de piada, uma ironia, certo? E nele a gente consegue visualizar a presença da linguagem verbal associada a uma linguagem não verbal, que é a figura, né? A imagem do desenho. E aí a gente vê o balãozinho, né, de fala normal. Isso é uma característica básica dele. Mas aí eu quero que vocês percebam que a gente não tem só isso de composição do cartoon, certo? O que vocês poderiam me falar também como composição do cartoon que vocês veem? Vamos lá, Poliana. Cartoon é associado a fatos e textos atemporais. Gostei dessa palavra. A charge demonstra um fato da atualidade. Gostei também. Você escreveu isso da sua cabeça ou tirou do Google? Lembrando que a ideia aqui, gente, é o que a gente entendeu da aula, tá certo? Essa aula ela já foi dada para vocês no Aula em Casa e eu estou fazendo só uma revisãozinha. O cartoon, ele vem trazer um gênero textual constituído de linguagem não verbal, né? Ele traz a sátira, o humor, a ironia, ele é cômico, ele tem uma flexibilidade, ou seja, ele pode falar sobre qualquer coisa, né? E ele sempre tem essa associação de linguagem verbal a um desenho expressivo. Aqui na imagem eu tenho... Deixa eu ver se eu consigo ampliar aqui a charge para vocês verem. Quando eu crescer, vou viajar muito. Quando eu crescer, eu vou viajar muito. Aí a professora pergunta, olha que fofo, você vai ser piloto de avião? Aí o aluno responde, não, vou ser vereador. Aí você vê a ironia, né? O que está sendo debatido aqui? É o fato dele não querer ser piloto de avião? Não. O que está implícito nesse texto é exatamente a questão da discussão política que temos sobre a ocupação de cargos públicos altamente remunerados e com altas vantagens, né? Como, entre elas, o ir e vir de avião para vários lugares, né? Por exemplo, um deputado estadual, ele tem, com certeza, o seu auxílio viagem para ele ir várias vezes para Brasília. Fora auxílio localidade, um apartamento para morar lá, para ele participar das sessões da Câmara, etc. Ou seja, o que está implícito aqui é uma discussão social, política, certo? Dentro do cartoon. Então, o cartoon ele vem trazer essa discussão atemporal para que a gente perceba, né, que ele vem exatamente discutir temas sociais, né, com humor, com a sátira, usando a ironia, etc.
Aí aqui embaixo, eu vou ter aqui outro exemplo. Para mim, o melhor amigo do ser humano... Deixa eu tentar, eu não tô conseguindo ampliar aqui. Peraí. Não consigo ampliar esse aqui, poxa vida. Deixa eu tentar ajustar a tela. Não vou conseguir trabalhar esse aqui com vocês, porque ele já vira a tela para a segunda página. Mas, enfim, vamos só relembrar aqui as características de um e de outro texto. Porque foi isso que eu pedi, né? Que vocês me falassem as definições de cada um. A charge, ela traz uma crítica a acontecimentos recentes envolvendo figuras públicas. Não é à toa que a charge, ele é um elemento do jornalismo, tá? Então, eu tenho no cotidiano, todos os dias no jornal, eu vou ter essa pessoa, né, que faz a charge acontecer. E, geralmente, o questionamento dessa charge tem um cunho envolvendo pessoas públicas. Geralmente, as pessoas que desenham, né, o chargista, ele faz uma imagem dessa charge bem humorada. Geralmente, a pessoa tem uns dentões, que a gente percebe rapidamente que se trata de um humor, né? É uma leitura do cotidiano de forma crítica, mas também é uma leitura bem humorada. Ok? Vamos lá. O cartoon, ele é associado a fatos atemporais, já a charge não. A charge, ela faz uma leitura do dia a dia, né? O tom da charge, ele é atual, a linguagem pode ser verbal e não verbal, porque tem o desenho e o diálogo, mas ela também pode não ter nem diálogo, ela pode simplesmente ter, por exemplo, a imagem da pessoa pública ali, num cemitério com milhões de mortos, e a pessoa sem uma máscara. Não precisa me dizer nada, eu já estou vendo que a pessoa que está ali, ela está no cemitério, ao redor de milhares de pessoas mortas, e está sem máscara, significa que ela não está seguindo as regras, né, de prevenção ao coronavírus. Então, muitas vezes ele nem precisa utilizar do recurso textual, ele simplesmente procura me passar uma ideia através do desenho daquilo que ele está criticando, né? Sempre de forma original, sempre de forma humorada, né? Fazendo sempre uma ironia. Vamos lá. A charge, ela também tem... Ela pode citar pessoas públicas, né, como eu falei, mas também pode trazer situações particulares. Nada inviabiliza você, como aluno, fazer uma charge até do seu cotidiano, de pessoas próximas a você, etc. A nossa última questão, ela traz um cartoon. E esse cartoon, ele traz uma ideia de questionamento para você, né? Vamos ler aqui. Mamãe, quando você era pequena, o ambiente era inteiro ou já era meio ambiente? O que está sendo questionado aqui? Vamos lá. Respostas no chat. Vamos lá. 1, 2, 3. O que eu estou questionando aqui? Parou a conversinha, viu? E eu quero agora a resposta. O que está sendo questionado dentro do cartoon entre essas duas tartarugas? Mamãe, quando você era pequena, o ambiente era inteiro ou já era meio ambiente? Igor, Kellen, me respondam. Aqui não se trata de uma piada, viu, Igor? Aqui é um questionamento sobre a questão do meio ambiente, trazendo uma discussão, né? Perceba que ela primeiro usa assim: mamãe, quando você era pequena, o ambiente era inteiro ou já era meio ambiente? Ou seja, pela questão da poluição, pela questão dessa latinha de lixo aqui que a gente vê,
esse peixinho morto aqui, a gente percebe que a própria tartaruga está entendendo que as coisas não estão indo muito bem dentro daquilo que poderia ser considerado o meio ambiente saudável, certo? E aí ela se pergunta, será que isso aqui já foi melhor? Será que antes de eu nascer o ambiente era inteiro, eu só nasci agora, da metade para cá, o negócio desandou? Então perceba que há uma crítica social bem explícita dentro desse cartoon em relação à natureza, à poluição, né, que está sendo discutida aqui. E aí eu pergunto, né, na questão, exatamente o que você está entendendo sobre isso, né? É uma crítica positiva, né, ao meio ambiente, né, à poluição do meio ambiente, né? Na verdade, ninguém vai criticar o meio ambiente. O meio ambiente, ele apenas sofre com as ações erradas do homem, certo? Então, é exatamente isso que vocês devem responder dentro daquilo que vocês entenderem do cartoon. Encerrando hoje a nossa primeira videoaula, né, nossa primeira live. Eu quero dizer para vocês que estudar em casa ela pode ser difícil, mas não é impossível, tá? Às vezes as distrações são grandes, mas tudo parte, né, do princípio da nossa dedicação, né, que é fundamental para que a gente faça a diferença, né? O ensino à distância, ele ajuda a reforçar as nossas habilidades. O que são as nossas habilidades? É aquilo que eu tenho facilidade em fazer. Às vezes você gosta de desenhar e outra pessoa tenta desenhar, mas não desenha tão bem quanto você. Por que essa pessoa não desenha tão bem como você? Porque você tem habilidade para aquilo, certo? Por que você gosta de jogar tanto futebol? Porque você quando vai lá, você arrebenta, você faz muitos gols, você consegue dar muitos dribles. E aí, quando eu pergunto para vocês sobre a habilidade, é você se conhecer e perceber as suas competências para executar aquilo da melhor forma. Então, professora, eu acho que a minha habilidade é escrever. Então, vamos treinar essa habilidade até você ficar craque, até você se tornar o melhor. Ah, professora, eu acho que eu tenho habilidade para números. A minha parada não é muito ler português, eu não me dou muito bem, não. Então, vamos nos dedicar a isso, né? Vamos nos dedicar àquilo que a gente sabe que já possui uma habilidade. O que não significa que você também não vá se dedicar àquilo que você acha que não entende. Porque é nos grandes desafios que a gente se torna melhor, né? Então, percebam que até a semana passada, a professora Jesus, por exemplo, não sabia fazer uma live no YouTube. E aí, o que aconteceu? Foi feito um desafio pessoal meu, não foi nem cobrança da escola. Eu me cobrei para aprender. E aqui estou desempenhando esse papel e aprendendo junto com vocês. Então, percebam que nem sempre a gente vai ter competência para fazer uma coisa a partir das nossas habilidades. Mas tudo com o nosso estudo e dedicação e esforço a gente consegue também, tá bom? Então vamos colocar em prática exatamente isso, as nossas competências, né? Trazer aquilo que a gente já tem uma facilidade para fazer, né? Eu já sou boa em matemática, mas eu vou estudar português, que eu quero ser bom também. Ou então eu já sou boa em português, mas eu vou estudar matemática, que é para eu ficar craque. Porque nada nesse mundo pode lhe parar, a não ser a falta da vida, né? Morreu, acabou, papou, já era, papocou, andar de cima. Se tá aqui, se tá vivo, é hora de batalhar para crescer, para ganhar sua independência, para ser uma pessoa melhor, para sempre melhorar, sempre pensar naquilo que a gente pode evoluir, tá certo? Vamos lá! E é isso, pessoal. Obrigada pela atenção de vocês. Eu quero que vocês saibam que esse momento foi muito importante para mim também, porque, como eu falei anteriormente, é a nossa primeira live, né? A nossa primeira apresentação. E, assim, dá aquele nervoso. A gente sabe que a gente nasceu para a sala de aula, não para o vídeo, né? Então, quando a gente pensa em... Deixa eu ampliar aqui. Estão me vendo agora?
professora Jesua. Então, quando a gente pensa nas nossas limitações, é nesse momento que a gente pensa também que a gente tem uma oportunidade de crescer e ser melhor, né? Eu já era professora, né? Eu já tinha as minhas habilidades, a minha competência é escrever, é produzir textos, é ensinar, mas nesse momento a gente também tem que se transformar, tem que ser um professor videomaker, tem que produzir vídeos, tem que ser bom em aparecer na tela, mesmo que a gente não goste. E é isso, gente. Eu espero de verdade que vocês tenham aproveitado esse momento, que vocês tenham curtido esse momento, tanto quanto eu aproveitei, tanto quanto eu curti. Qualquer dúvida, encaminhe lá no grupo para a professora Selma, para a professora Ana, que eu estarei sempre à disposição para atender vocês, tá certo? São exatamente 10 horas e 3 minutos, eu preciso encerrar para que a outra live aconteça, tá certo? Então, um abraço para vocês, foi um prazer tê-los aqui.